Cleópatra, a mais bela e perigosa mulher da história. A sedutora que enfeitiçou os homens mais poderosos do mundo, Júlio César e Marco Antônio. Esta lenda chegou até nós através de mitos e filmes. Mas seria esta a verdadeira Cleópatra? Ou isto é uma ficção criada por seus inimigos? Hoje, novas evidências estão revelando uma Cleópatra diferente. Magnética, ambiciosa e visionária. Uma rainha ousada que quase conquistou o mundo. A verdadeira Cleópatra. Há séculos, Cleópatra tem sido um enigma fascinante. Ela é alguém sobre quem nós sabemos muito pouco, exceto que era irresistível. Mas por trás do mito, esconde-se uma personalidade admirável. Cleópatra sonhava com um império universal. Ela queria ser a rainha do mundo. 40 anos antes do nascimento de Cristo, uma mulher ameaçou o poderoso Império Romano. Eles estavam preocupados porque ela era algo maior do que a vida. Algo mítico. Algo aterrorizante, sim. Para descobrir esta nova Cleópatra, nós precisamos procurar além da propaganda grega e romana e desvendar as evidências egípcias. A história de Cleópatra foi preservada porque estudiosos ocidentais foram capazes de ler grego e latim. Não sabíamos ler os hieróglifos antes de 1820. Agora começamos a vasculhar e rever as antigas evidências egípcias. Buscando as fontes egípcias orientais, estamos conseguindo uma imagem mais completa de quem era a rainha. Ela é a rainha de uma nação quase tão antiga quanto a própria civilização. As pirâmides dos faraós são tão antigas para Cleópatra quanto ela o é para nós hoje. Ela é grega e não egípcia. Cleópatra nasceu em 69 a.C., a terceira entre 6 filhos e membro da dinastia grega dos Ptolomeus. Ela foi criada em Alexandria, na época a maior e mais opulenta cidade do mundo. De seu pai, o rei Ptolomeu XII, Cleópatra soube das gloriosas conquistas de seus ancestrais. A história de Cleópatra começa realmente quase 3 séculos antes de sua época, com Alexandre o Grande. Ele conquistou o Egito e a maior parte da Ásia, obcecado pela visão de um império único do Oriente e Ocidente. Depois de sua morte, um de seus generais tornou-se o rei do Egito, Ptolomeu I, o fundador da linhagem real de Cleópatra. Os 3 primeiros Ptolomeus expandiram seu império bem além das fronteiras do Egito. Mas na época de Cleópatra, o reino havia encolhido dramaticamente e estava em grande débito com Roma. A maioria dos vizinhos do Egito já havia sido engolida pela expansão do Império Romano. O pai de Cleópatra negocia com Roma para manter o Egito livre, mas o povo o considera um fantoche dos romanos. A ira popular afasta o pai de Cleópatra de Alexandria. Suas irmãs mais velhas roubam o trono. Ambas são assassinadas. Seu pai dilapida o tesouro e paga aos romanos uma fortuna para ter o trono de volta.
Cleópatra ainda era uma menina nesse período, mas deve ter sido impressionável. Então, quando ela viu o poderio de Roma, o poderio militar e o que o dinheiro romano era capaz de conquistar para ajudar a causa de seu pai, que por fim voltou ao trono devido a isso, ela percebeu que, a fim de atingir seu objetivo, também precisava do dinheiro e do poderio romano. Ela jamais esqueceria as lições do poder romano. Com suas irmãs eliminadas, Cleópatra agora estava na linha direta para o trono. Ela é educada como regente em potencial, de acordo com o mais avançado currículo grego. Claramente, ela era muito inteligente. De acordo com Plutarco, ela falava 9 idiomas. Talvez isso seja um exagero, mas ela certamente foi, por exemplo, uma das primeiras, a primeira entre os regentes ptolomaicos do Egito a preocupar-se em aprender a falar o idioma egípcio. Todos os seus antecessores falavam grego, apenas o grego. E também, é claro, o que precisamos ter em mente é que ela era fruto de 3 séculos de constantes incestos. E o mais interessante sobre os incestos repetidos é que, apesar de às vezes produzir indivíduos pouco inteligentes, também pode concentrar os genes maravilhosamente, o que obviamente aconteceu no caso de Cleópatra. Quer dizer, produziu uma verdadeira concentração, um coquetel de brilhantismo nela. Nós não sabemos quem era a mãe de Cleópatra. A candidata mais provável, a primeira esposa de seu pai, sua irmã. Há uma longa tradição de casamentos entre irmãos entre os Ptolomeus. Toda essa coisa de irmãs esposas, que eu costumo chamar de wifsters, é parcialmente herdada pela tradição faraônica. É parcialmente religiosa. Mas, além disso, eu acho que era uma forma de autoproteção em um período em que era muito difícil confiar em pessoas fora da família. Quando o pai de Cleópatra morreu, ele deixou seu reino para ela, então com 18 anos, e para seu irmão de 10 anos. A jovem rainha rapidamente assume. Ela enfrenta enormes desafios. Ela quer evitar que o Egito seja engolido por Roma. E algum dia, talvez, recuperar as terras que seus ancestrais um dia governaram. A Cleópatra da lenda é uma jovem mulher mimada e frívola. Mas as evidências egípcias apresentam uma imagem bastante diferente. Eu acho que Cleópatra era uma rainha séria. Nós temos diversos decretos que ela baixou que mostram que ela realmente se preocupava com o Egito, que ela estava lidando de maneira muito positiva com os problemas que o país enfrentava. Houve alguns anos em que o Nilo ficou extremamente baixo e ocorreu escassez de milho. Apenas a cheia do Nilo impede a ocorrência da fome no Egito. Mas nos primeiros anos do reinado de Cleópatra, o Nilo falhou. Havia fome até mesmo na opulenta Alexandria. Ela divulgou um edito, ele resistiu em papiro, dizendo que nenhum milho deveria ser enviado pelo Nilo para o sul, onde talvez os preços fossem mais altos. Todo o milho deveria ser enviado para o norte, para Alexandria. Ela estava preocupada em alimentar o povo nas cidades de seu país, aqueles que não tinham acesso à comida. Para seus súditos egípcios, Cleópatra é uma estrangeira, uma grega. Para ganhar sua lealdade, ela percebe que deve adotar a antiga religião dos faraós. Ela não apenas adorará os seus deuses, ela se tornará uma deusa. Um monumento nos mostra Cleópatra reinando sozinha, vestida como um faraó, adorando a deusa Ísis. Nós sabemos que é Cleópatra pela inscrição grega.
Não existe nada desse contrassenso sobre ela e seu corregente, seu irmão mais novo, só ela. Ela sabia bem para onde queria ir desde o início. Não é o caminho que o pai dela havia pretendido. Sempre houve mulheres poderosas na dinastia ptolomaica antes de Cleópatra. Mas nenhuma ousou reclamar o trono para si mesma. Cleópatra não tem intenção de dividir o poder com seu irmão. Mas seus planos ambiciosos custam muito caro. A jovem rainha do Egito é afastada do trono pelos simpatizantes de seu irmão. Ela busca proteção entre as tribos do deserto, mas ela voltará com o homem mais poderoso do mundo como seu aliado. Setembro do ano 48 a.C. Enquanto Cleópatra reúne um exército no exílio, o novo homem forte de Roma chega ao porto de Alexandria. Júlio César veio recolher o enorme débito do falecido pai de Cleópatra com Roma. Para Cleópatra, o romano é tanto um estrangeiro perigoso quanto um possível aliado contra seu irmão, o rei adolescente. Quando César desembarca, estouram revoltas anti-romanas. César não é facilmente atemorizado. Ele ocupa um palácio real, exigindo dinheiro e o fim da desavença familiar. Ele convoca Cleópatra e seu irmão. Para escapar dos aliados do irmão, ela esconde-se em um tapete e é levada para os aposentos de César. Uma entrada dramática que cativou a imaginação em todos os tempos. E é bem possível que essa história seja verdadeira. Ela tornou-se a base para centenas de representações mais ou menos pornográficas que mostram Cleópatra saindo de dentro do tapete como algum tipo de dançarina que sai de dentro de um bolo. E provavelmente não foi bem assim, mas a história é bem atestada e descreve uma jovem de grande coragem e iniciativa. César tem 52 anos. Um comandante militar experiente, um político brilhante, um estudioso. Um homem casado. Cleópatra tem apenas 21 anos, mas a atração entre eles é imediata. Sabe, todo o relacionamento de César com Cleópatra eu acho fascinante. Quer dizer, lá estava um homem cuja sofisticação era enorme, que também tinha uma reputação de ser sexualmente sutil, coisa que a maioria dos romanos não era. E que tinha uma mente aguçadíssima, que ela, sem dúvida, também tinha. Em algum momento naquela noite, Cleópatra convence César a apoiar sua causa contra o irmão. Em algum momento naquela noite, eles se tornam amantes. Então, como Cleópatra conquistou o poderoso César? A lenda fala de sua beleza irresistível. Mas as evidências históricas dizem o contrário. Bem, a única descrição contemporânea que temos dela não é original, mas afirma que ela não tinha o tipo de aparência que inspirasse paixões. Ela parece ter sido capaz de inspirar paixões, mas por outros meios. Plutarco afirma que, se você estivesse numa festa, não repararia em Cleópatra e que as cabeças não se voltavam quando ela entrava numa sala.
Quase todas as imagens de Cleópatra de sua própria época foram perdidas. Restaram apenas 3 bustos. Este é o mais lisonjeiro, o cabelo preso em um coque, um nariz grande e a larga tiara real identificando a rainha. Mas esta representação é acurada? Os bustos deste período eram frequentemente criados para fazer uma afirmação política, não para capturar a aparência de alguém. As moedas cunhadas durante o reinado de Cleópatra nos dão as melhores pistas. As moedas eram cunhadas sob suas ordens e supostamente tinham sua aprovação. Elas não deviam ser tão pouco lisonjeiras, então eu acho que pode-se deduzir que ela era bem parecida com isso, apesar das imagens nas moedas serem muito toscas. Então eu acho que elas devem ser vistas mais como caricaturas do que como um retrato preciso. As moedas podem ser toscas, mas elas mostram algumas características em comum. As sobrancelhas definidas, uma boca generosa com o lábio inferior recurvado, o nariz grande. A animação moderna nos dá uma ideia de como teria sido a aparência da verdadeira Cleópatra. Todos querem saber como ela era. Eu sempre me lembro da observação de Pascal. Se o nariz de Cleópatra fosse menor, toda a face do mundo poderia ter sido mudada. Ela tinha o nariz dos Ptolomeus, que sempre foi forte. O que faltava em beleza à rainha era compensado pela personalidade. De acordo com o escritor grego Plutarco, ela era magnética. Sua conversa era fascinante e sua voz era puro deleite. E naquele fatídico momento, quando Júlio César vem para Alexandria e conhece Cleópatra, não é o velho lobo e a ninfeta como Hollywood e alguns de nossos escritores representam, mas sim um homem que vê aquela mulher ambiciosa, que é tão ambiciosa quanto ele. E acho que o relacionamento foi um encontro de intelectos. Aconteceu aquela química dinâmica. Os dois estavam buscando a mesma coisa. E isso deve ter intensificado o relacionamento sexual. Era um relacionamento multidimensional. O sexo não era o elemento básico, apesar de ter sido bom. Na manhã seguinte à sua ligação com Cleópatra, César decreta que o irmão e a irmã deveriam se reconciliar e governar juntos o Egito. Durante algumas semanas, as coisas ficam pacíficas. César tranquiliza-se, desfrutando da vibrante vida intelectual de Alexandria. Mas a paz não dura. Os simpatizantes de seu irmão, o rei, deflagram uma sangrenta guerra civil. Depois de meses de luta, as forças de Cleópatra e César prevalecem. O rei adolescente afoga-se no Nilo. Novamente, César devolve o trono para Cleópatra. Seu irmão sobrevivente de 12 anos é feito seu marido e co-monarca. Mas, de fato, ela rege sozinha. Quando a guerra termina, César parte do Egito. Em breve, Cleópatra tem um filho. O povo de Alexandria rapidamente o apelida de Cesário, filho de César. Uma moeda a representa amamentando a criança, representada como a deusa Ísis com seu filho Horus. Ísis é a deidade mais popular do Egito, a toda poderosa deusa dos 10.000 nomes, que assegura a fertilidade da terra. Para seu povo, Cleópatra torna-se a reencarnação viva da própria deusa. Apresentando-se como a deusa Ísis, ela estava apresentando-se
De maneira muito positiva, como seus súditos deviam entender, de uma maneira quase diametralmente oposta ao modo como tem sido lembrada, não como uma sedutora irresponsável, mas como figura materna. Quando Cleópatra viaja para Roma com um filho pequeno, César a convida para ficar hospedada em sua propriedade fora da cidade. Os romanos ficam tão escandalizados quanto fascinados. Desconhecemos se César assumiu Cesário como seu filho, mas sua estima pela mãe do menino é clara. No novo templo de Vênus, ele coloca uma estátua de ouro de Cleópatra, uma declaração óbvia, sem dúvida. Vênus é a versão romana de Ísis, a mãe de todos os romanos. César está homenageando Cleópatra como rainha na linguagem que toca o coração de seu povo. Alguns historiadores especulam que César e Cleópatra estavam formulando um espetacular esboço para o império. Um império que uniria Roma, Egito, Europa e Ásia sob seu governo conjunto. Mas enquanto César sonha com a dominação mundial, seu próprio povo teme o crescente poder. Circulam boatos de que ele pretende extinguir o Senado e governar como rei. Em 44 a.C., nos idos de março, conspiradores o atacam no Senado. O poderoso César cai. Os sonhos de Cleópatra caem com ele. Ela perdeu seu amante protetor. O testamento de César não faz menção a ela ou a Cesário, nomeando seu sobrinho Otaviano como herdeiro. É hora de voltar para casa. Algumas semanas depois de seu retorno a Alexandria, o corregente de Cleópatra, seu irmão mais novo, é morto, provavelmente assassinado sob suas ordens. Ela emancipa Cesário aos 3 anos para dividir com ela o trono. A rainha do Egito e o filho de César. Juntos, eles podem clamar para si todo o mundo mediterrâneo. Em 44 a.C., Cleópatra tem apenas 25 anos. Depois da morte de César, Roma está um caos. Sem o apoio romano, Cleópatra deve agora tentar manter o trono seguro para si mesma e para o filho. Para divulgar sua propaganda, a rainha usa a mídia dos antigos faraós, monumentos imponentes. No templo de Dendera, no sul do Egito, em um grande entalhe, ela faz uma de suas mais claras declarações ao povo egípcio. Cleópatra é representada adorando os deuses do templo, com seu filho Cesário, retratado como faraó adulto. Defronte deles está o filho de Ísis, Horus, e também a própria deusa. Como Cleópatra, Ísis tinha um consorte, Osíris, que havia sido assassinado, e um filho, Horus. O relevo na parede anuncia, como um gigantesco painel, que Cleópatra e seu filho são iguais a Ísis e seu filho. Esta é uma representação dinástica, e assim como o menino Horus, que é filho de Ísis, é o sucessor ilegítimo do falecido pai Osíris no plano religioso, então Cesário seria a pessoa que deveria suceder a Júlio César. Em Roma, 2 homens assumiram o poder. Otaviano, sobrinho de César, com 19 anos, e Marco Antônio, homem de confiança de César. Marco Antônio e Otaviano dividem o império entre si. Otaviano fica com a Europa Ocidental e Marco Antônio toma as ricas províncias do Oriente perto do Egito. Marco Antônio parte imediatamente a fim de levantar dinheiro para suas tropas em seus novos domínios.
Um homem robusto e amante do prazer. Dizia-se que Marco Antônio tinha a aparência destemida e máscula do deus herói Hércules. Casado pela terceira vez, ele é um brilhante oficial da cavalaria, além de hábil orador e político. Mas, diferente de seu mentor Júlio César, falta disciplina para sua mente rápida. César era um homem de autocontrole, que sabia precisamente o que fazia a qualquer tempo. Marco Antônio, por outro lado, era conhecido pela autoindulgência, gosto pela bebida, por ser irresistível para as mulheres e por não resistir às mulheres. Então, de muitas maneiras, ele era a antítese de César. Seus soldados o amavam, contanto que ele fosse bem-sucedido, porque ele era camarada, dava-se bem com eles. Entende, bebia com eles, comia com eles, mas ele não tinha, eu acho, 1/10 da força intelectual e a atração e o carisma que César havia tido. Enquanto viaja por seus novos domínios, Marco Antônio é conhecido como o Novo Dionísio, o deus do vinho, do êxtase e da imortalidade. Em 41 a.C., Cleópatra recebe uma carta intrigante. Marco Antônio está pedindo o apoio egípcio para sua invasão a Pártia, no atual Irã. Durante semanas, Cleópatra o mantém esperando. Finalmente, ela concorda em encontrá-lo em Tarsos, no que hoje é o sudeste da Turquia. Cleópatra organiza sua chegada como um retumbante espetáculo teatral, viajando no barco real com quilha de ouro e altíssimas velas púrpuras. Ela reclina-se sob um dossel, vestida como Afrodite, a deusa do amor. Ela diverte Marco Antônio em um magnífico banquete que dura 4 dias. Novamente, um poderoso comandante romano sucumbe ao seu encanto. É um romance lendário, mas firmemente baseado na realidade política. Eles precisavam um do outro política e economicamente. Cleópatra, na época, estava governando o Egito com tanta eficiência que havia levantado os fundos de que Marco Antônio precisava desesperadamente. E ele a procurou em busca do dinheiro para pagar suas tropas, comprar madeira para construir seus navios e para uma parceria política com uma das mais importantes monarcas da região em que ele agora queria estabelecer-se como governante. Então, quando se encontraram, eles tinham uma mescla de motivos pragmáticos. Cleópatra também tem seus planos ambiciosos. Ela espera que Marco Antônio possa substituir César como seu novo aliado. Apesar do grande teatro representado em Tarsos, Cleópatra toma suas aspirações conhecidas. Cleópatra retrata sua aliança com Marco Antônio como a união entre 2 deuses populares, Afrodite e Dionísio. É sua maneira de convidar Marco Antônio a reunir-se a ela como regente e governar o mundo mediterrâneo. Marco Antônio reúne-se com Cleópatra em Alexandria. A rainha organiza uma infindável sucessão de festas e divertimentos, mas ela jamais se esquece de seus propósitos mais importantes. E há uma história que Plutarco conta sobre Marco Antônio ter ido pescar e Cleópatra, de alguma forma, consegue que prenda um peixe seco ao seu anzol. E quando ele o puxou, ela estava lá, ao lado dele, virou-se para ele provocando e disse: "Você não deveria estar pescando esse lixo, deveria estar lutando por reinos e impérios." Mas logo, a luta pelo poder em casa força Marco Antônio a partir do Egito e voltar a Roma. Depois que ele parte, Cleópatra dá à luz filhos gêmeos de Marco Antônio. A esposa de Marco Antônio morre, mas em vez de voltar para Cleópatra, ele casa-se com a irmã de Otaviano,
um casamento de conveniência política. Novamente, parece que Cleópatra perdeu seu controle sobre Roma. Nos 3 anos seguintes, ela dedica-se a governar o Egito. Ela é uma regente capaz e popular, mas recuperar o império de seus ancestrais parece estar além do seu alcance. No outono de 37 a.C., Marco Antônio está na Síria, preparando-se para invadir Pártia. Ele convoca Cleópatra. Eles passam o inverno em uma reunião apaixonada, mas, como sempre, os amantes têm fortes motivações políticas. Cleópatra foi criada ouvindo as sagas da glória de seus ancestrais. A parceria com Marco Antônio oferece uma promessa ainda maior: reviver o Império Unido do Ocidente e do Oriente de Alexandre o Grande. Cleópatra vai fornecer o dinheiro, os navios e os soldados. Em troca, ela pede um preço alto. Ela exige e recebe de Marco Antônio vastos territórios que estavam sob controle romano. De uma tacada, Cleópatra recuperou quase todos os domínios de seus ancestrais. Marco Antônio invade Pártia com um exército enorme. A campanha é um desastre. Na ocasião em que retorna à Síria, ele havia perdido quase a metade dos seus homens. Teria Cleópatra escolhido o homem errado como seu aliado? Ele era provavelmente o único candidato disponível que poderia ter sido capaz de ajudá-la. E se analisarmos o poder político dos romanos e o aspecto imperial de Roma, Marco Antônio foi uma peça importante desde o início. Ele certamente teria conseguido dar a ela o que ela precisava para realizar seu sonho. Mas eu acho que ele não tinha o caráter para ser capaz de realizar tudo isso. Ela precisava fazer dele o melhor que pudesse. E ela fez dele o melhor que pôde, mas não foi suficiente. Nos meses seguintes, Marco Antônio realmente consegue conquistar a Armênia. De volta ao Egito, ele promove uma cerimônia espetacular, que vem a ser conhecida como as Doações de Alexandria. Vestido como Dionísio e Cleópatra como Ísis, Marco Antônio dá vastos reinos aos seus filhos, até mesmo terras que ele ainda não conquistara. Roma não acha graça. O motivo de Roma ter ficado tão ultrajada pelas doações de Alexandria é porque naquela ceninha teatral, uma enorme, imensa peça teatral, ficou muito claro de que o que Marco Antônio estava fazendo não era mais tentar conquistar domínios para Roma. Ele estava tentando construir um império para si mesmo, com Cleópatra como parceira. Marco Antônio faz uma proclamação oficial de que Cesário é filho de César, seu filho legítimo. Um desafio ultrajante para Otaviano, seu rival. O império que Marco Antônio e Cleópatra estão planejando, obviamente, inclui a própria Roma. Uma moeda oficial romana é cunhada por Marco Antônio com sua própria figura de um lado e uma radical nova imagem de Cleópatra do outro. Seu perfil jovial é substituído por uma face mais velha, com feições severas, quase masculinas. Um retrato destinado a adequar-se às noções romanas de uma matrona virtuosa. Otaviano revida. Ele lança uma amarga batalha de propaganda contra Cleópatra. Sua descrição dela sobreviveu durante 2000 anos. Imoral, perigosa, promíscua. A rainha depravada que se fatiga fornicando com os serviçais. Afirma-se que qualquer homem que recuse-se a dormir com ela enfrenta a execução. Eu acho que não. Não há evidências concretas
de que ela tenha tido qualquer outras ligações sexuais, exceto primeiro com Júlio César e depois com Marco Antônio. Para Otaviano, Marco Antônio tornara-se um homem enfeitiçado pelo amor. Cleópatra havia transformado um grande soldado romano em um escravo sem vontade própria. Os romanos viam os egípcios como sendo pateticamente decadentes, por várias razões, mas a principal era que eles se permitiam ser governados por uma mulher. Nas referências romanas você encontra o verdadeiro horror que acontecia a um homem se ele permite que uma mulher tenha algum tipo de influência sobre ele, qualquer que seja. E é claro também, isso mesclado a um tipo de medo sexual e horror da atração sexual que as mulheres podem exercer. Otaviano convence o Senado a formalmente destituir Marco Antônio de todos os seus poderes. Então ele declara guerra, não contra Marco Antônio, mas contra a rainha egípcia. Para sobreviver, Cleópatra sabe que agora precisa conquistar a própria Roma. A Grécia é escolhida como campo de batalha. Marco Antônio e Cleópatra reúnem a maior frota que o mundo já vira desde Alexandre o Grande. 500 navios de guerra, mais de 75 mil homens. A força romana de Otaviano é menor, mas ao seu lado ele tem o brilhante comandante naval Agripa. Súbita e ardilosamente, Agripa encurrala o exército de Marco Antônio e Cleópatra na Baía de Actium. O bloqueio persiste durante 4 meses. Para escapar, os oficiais de Marco Antônio preferem a batalha em terra. Mas Cleópatra não abandonará seus navios. Em 2 de setembro de 31 a.C., sua frota avança para enfrentar a armada romana. A Batalha de Actium é um fiasco. A esquadra de Cleópatra, com 60 navios, passa pelas linhas romanas e escapa, com o tesouro do Egito intacto. Marco Antônio a segue rapidamente, deixando para trás sua frota, para ser esmagada pelas forças de Otaviano. Os romanos gabaram-se de que Cleópatra fugiu com a covardia feminina e que o apaixonado Marco Antônio fugiu atrás dela. Mas as análises modernas sugerem que a retirada da batalha foi premeditada. E Marco Antônio a seguiu porque ele precisava escapar e tensionava que toda a frota o seguisse. Na verdade, por razões que muito provavelmente têm a ver com o vento e o clima, a frota não conseguiu segui-lo. Então, o que aconteceu em Actium foi uma sorte, mas não foi o resultado de uma covardia feminina. A bordo da nau capitânia de Cleópatra, Marco Antônio isola-se por 3 dias, incapaz de falar. O tesouro que eles salvaram é rico bastante para construir outra esquadra, mas em breve eles descobrem que suas forças em toda parte estão rendendo-se a Otaviano. Desolados, eles retornam para Alexandria. Os sonhos de Cleópatra por uma nova ordem mundial caem por terra. Ela sabe que logo Otaviano começará a caçá-los. Corajosamente ela organiza banquetes e convence Marco Antônio a reunir-se a ela. Seus amigos apelidam-se de aqueles que vão morrer juntos. Cleópatra prepara-se para os tormentos que virão. Na primavera de 30 a.C., Cleópatra fica sabendo que Otaviano está a caminho com seus exércitos. Ela se oferece para abdicar se os filhos puderem governar em seu lugar. Marco Antônio oferece a própria vida para salvar a de Cleópatra. Otaviano ignora suas ofertas.
Inicialmente, as forças de Marco Antônio derrotam a cavalaria de Otaviano. Mas naquela noite, um fantasmagórico som dos instrumentos e de cantos é ouvido como se uma tropa de revelers estivesse deixando a cidade. O povo diz que Dionísio, o deus de Marco Antônio, o está abandonando. No dia seguinte, ouvindo um boato de que Cleópatra está morta, Marco Antônio apunhala-se. Ele é levado para Cleópatra e morre em seus braços. Ser capturada por Otaviano é um destino que Cleópatra não consegue suportar. Ela opta pelo suicídio mais famoso da história. Em sua última mensagem, ela pede a Otaviano que a enterre ao lado de Marco Antônio. E então, diferente do que muitas pessoas que talvez comprometessem seus princípios, Cleópatra diz: bem, eu tentei, mas não consegui. Ela comete suicídio ao perceber isso, porque não conseguiria. Seu objetivo era inatingível. Não valia mais a pena viver. Nos funerais, Cleópatra é vestida com os trajes de Ísis e usa a coroa da monarquia divina. Não se sabe como ela morreu, mas diz a lenda que ela sucumbiu ao veneno de uma naja, escondida em um cesto de figos. 2 pequenas perfurações são encontradas em seu braço. É a morte mais apropriada para a rainha do Egito. A naja é um animal sagrado, companheira de Ísis e protetora dos faraós. Afirma-se que a sua picada confere a imortalidade. No último de seus grandes espetáculos, Cleópatra proclama seu destino como deusa. Depois da morte de Cleópatra, Otaviano imediatamente manda matar seu filho, Cesário. Mas os 3 filhos de Marco Antônio são poupados. Otaviano transforma o Egito em uma província do Império Romano. Ele governa por mais 45 anos, o imperador de Roma quando Cristo nasceu. Uma era está terminada. Em seu início, brilhou Alexandre o Grande. Em seu fim, a última rainha do Egito, Cleópatra. Eles dividiam o sonho de um glorioso império do Oriente e Ocidente. E o brilho de seus sonhos permanece. Durante 2000 anos, o mundo ocidental lembrou-se da história romana de Cleópatra, a sedutora perversa, a amante de César e Marco Antônio. Mas estamos descobrindo que uma versão bem diferente prevaleceu no Egito. Lá, por centenas de anos depois de sua morte, Cleópatra foi reverenciada como uma patriota, heróica e brilhante. Uma rainha que reconstruiu seu país, uma rainha batalhadora, uma rainha que manteve Roma sob controle durante 20 anos. No final do reinado de Cleópatra, ela havia governado com tanta eficiência que seu tesouro foi suficiente para causar uma queda de mais de 2/3 nas taxas de juros de Roma, quando o tesouro foi levado para lá. E o que torna o caráter de Cleópatra tão maravilhoso é que ela não se comportava como homem ou mulher, mas, na minha opinião, da maneira que um indivíduo faria guiado pela moralidade e obstinação. Ela
Tinha todas as qualidades de um regente, ponto, homem ou mulher. Setecentos anos depois de sua morte, um homem santo egípcio a chamou de a mais ilustre e sábia entre as mulheres. É o tipo de imortalidade que a própria Cleópatra teria escolhido, o destino eterno da verdadeira Cleópatra.